Olá a todos, sejam bem-vindos a esta aula sobre infográficos. O meu nome é Pedro Ramos, eu sou Social Media Manager e Brand Strategy Manager da MM+A. Vou passar agora convosco um bocadinho de tempo também a explicar-vos não só o que são infográficos, mas sim também quais são os tipos de infográficos que existem, e mais à frente vou-vos mostrar uma ferramenta que eu uso regularmente para fazer infográficos e explicar-vos como é que esta ferramenta funciona. Então vamos passar. E o que é que são os infográficos? Então, os infográficos são representações gráficas, muitas vezes, ou algumas delas um bocadinho mais complexas, e que servem para facilitar a compreensão de textos, ou seja, de dados, de forma visual, ou seja, transpõem a complexidade de um texto para a componente visual e facilita a compreensão dos dados que se querem ser passados através desse texto. Muitas vezes estes infográficos são usados para passar dados estatísticos, para passar formas de fazer ou de atuar perante algumas situações, mas por curiosidade e apenas, os infográficos começaram muito cedo na história. Alguns exemplos: 1933, em que o mapa do metro de Londres foi feito através de um infográfico, mas à frente vamos ver qual era o tipo que pertencia. Houve também em Leonardo da Vinci alguns estudos que ele fez, alguns desenhos que apareceram, que são muito semelhantes aos infográficos atuais. No entanto, o atual é em modo digital, como é lógico. Antigamente era tudo através de desenho, mas como podem ver, este tipo de representações veio já muito atrás na história, e é algo que vem permanecendo. Porquê? Porque o ser humano sempre foi muito mais visual, ou seja, sempre conseguiu reter muito mais informação de forma visual do que propriamente através de um texto mais longo. Ou seja, sempre foi uma forma fácil de passar informação sem obrigar as pessoas a lerem textos longos. E então, que tipos de infográficos nós temos? Vou-vos apresentar 8 tipos de infográficos. Vamos começar com um que se calhar é aquele que tem a ver um bocadinho mais com a via jornalística, que é um infográfico de artigo, ou seja, é aquele que transforma peças escritas, ou seja, grandes textos, em peças visuais. Geralmente este tipo de grafismo obriga que exista um título muito forte, um título que chama a atenção, ok? Funciona bem quando temos muita informação para passar, e o que acontece também, funciona também muito bem em social media, ou seja, é o tipo mais normal, o tipo gráfico mais normal de vermos no Facebook, no Pinterest, é este tipo de infográfico. Depois o seguinte é um infográfico de flowchart, ou seja, em que temos aqui algo que nos traça um caminho. Existe uma pergunta inicial e através dessa pergunta vamos ter vários caminhos que podemos seguir, que nos vão de certa forma dar uma solução no final. Este tipo de infográfico tem um design muito mais simples, ou seja, temos uma quote, uma questão no início, e depois temos os caminhos a percorrer. Geralmente, e isto tem uma leitura muito rápida e muito fácil, e também funciona muito bem em social media porque são muito visuais e tem muita componente de rapidez de resolução de uma pergunta básica. Depois passamos aos infográficos de timeline. Nós estamos habituados a ver as cronologias escritas em que aparece tudo escrito, ou seja, nós através deste tipo de grafismo conseguimos construir essa mesma cronologia de uma forma mais visual, mais atrativa. Geralmente este tipo de infográfico leva-nos numa viagem temporal, que pode ou não ter as suas vantagens, ok? Se for uma viagem temporal com alguma relevância, as pessoas vão se sentir atraídas e vão, digamos assim, viajar com o fluir deste gráfico. Se for algo que não seja tão relevante, as pessoas vão acabar por desistir de o ver. Portanto, tem que ser bastante simples,
em termos visuais. No entanto, em termos de informação, pode ser simples ou pode ser mais complexo. Depende um bocadinho da informação que também queremos passar. O quarto tipo é o useful, ou seja, em que vamos passar informação que é útil para o nosso utilizador, para a pessoa que nós queremos atingir, digamos assim. Geralmente, neste caso, as utilidades sobrepõem-se ao design, ou seja, a utilidade deste infográfico sobrepõe-se sem dúvida ao design. Pode ser um design mais atabalhoado, digamos assim, mas tem que ter a utilidade subjacente, ou seja, tem que mostrar à pessoa como fazer as coisas. Normalmente são os do-it-yourselfs que nós encontramos por essas redes sociais fora. Normalmente também é mais visível no Pinterest e o que é que acontece? Este tipo de grafismo convém ser bastante simples e convém estar relativamente pronto para ser impresso, ou seja, em termos de formato, estar bastante adaptado a uma folha A4, uma folha A3, de forma a poder ser impresso, para poder ser colado numa porta, para poder ser colado na porta de frigorífico, para mostrar como se fazem as coisas. Muitas vezes estamos a falar de receitas, estamos a falar de bricolagem, etc. Tem que ser uma coisa muito simples e muito do it yourself, mostrar como se faz. O quinto é um infográfico de comparação, ou seja, é o versus, em termos de design, este infográfico deve ser um design bastante atrativo, ou seja, tem que ser também um design visualmente fácil de prever, ou seja, nós vamos ter aqui uma comparação entre duas ou mais situações, portanto convém que em termos visuais seja visível o que é que pertence a um objeto ou a um termo que nós estejamos a comparar e o que é que pertence a outro. Funciona muito bem quando temos muita informação para passar, ou seja, um infográfico pode estar carregado de informação, funciona bastante bem, mas lá está, mais uma vez, e como vos mostrei atrás no timeline, tem que ser um infográfico que traga alguma mais-valia para as pessoas, para que elas se sintam atraídas visualmente e que se sintam atraídas a visualizar e a seguir este tipo de infográficos. O sexto é um infográfico de numbers, ou seja, mais ligado à área estatística, mais ligado à área grafismo, gráfico puro e duro, gráfico de barras, gráfico circular, etc. Neste caso, o design é muito importante para apoiar a visualização dos dados. Tem que ser um design muito atrativo e muito fluido, ou seja, os gráficos e os dados têm que apresentar um fluxo bastante atrativo para as pessoas. Também, mais uma vez, funciona bem quando temos muita informação, portanto é um infográfico que nós visualizamos muitas vezes. Depois temos um infográfico que para mim é bastante atrativo, é um infográfico de fotos, chamado mesmo foto. Isto o que é que acontece? Em termos de design geralmente é muito simples, está muito apoiado numa fotografia, ok? Em termos textuais, o texto funciona muitas vezes só e apenas como legenda para a fotografia que nós estamos a visualizar. Ok? E o que é que acontece? Neste caso, pode funcionar muito como termos informativos, só e apenas, ou pode funcionar também para responder a uma questão. Este tipo de infográficos funciona muito bem, tipo como este exemplo que nós estamos a ver, em que temos vários ingredientes em cima de uma tábua e funciona muito por quantidades e o que é que se usa em que determinada situação, por exemplo, numa receita. Portanto, também tem que ter alguma valência para o utilizador que procura este tipo de infográficos. E por último, temos um infográfico de data, ou seja, muito relacionado com muita informação. Geralmente, neste tipo de infográficos, o design é bastante simples, mas tem que ser um design bastante eficiente, ou seja, tem que ser um design muito atrativo e em que consigamos que a informação esteja organizada corretamente ao longo deste infográfico. Este tipo de infográfico
pode ter muita informação, ok? Mas lá está, todo o foco dele é feito no design, e o design é que vai fazer com que essa informação que nós colocamos seja mais fluida, seja mais coerente, ok? Em termos de tipologias é isto. Vou-vos mostrar agora algumas plataformas que podem usar para fazer infográficos. Algumas delas são usadas regularmente, outras nem por isso, mas podem experimentar várias e ver qual delas é que funciona melhor para o vosso caso. Nesse caso aqui também tem a netografia, onde eu fui buscar estes dados, e aqui no caso da ONG-Kiat, que é uma página onde tem então as tools para vocês construírem estes infográficos. Vou mostrar então as tools. Tools para construir infográficos, todas elas são baseadas na internet, ou seja, não há nenhuma que seja para vocês descarregarem e construírem através do vosso computador. Para isso eu aconselho-vos a usarem ferramentas como o Photoshop ou como o Illustrator, se tiverem à vontade. Se não tiverem à vontade, utilizem os tools que existem a nível da web para que seja muito mais fácil. Uma coisa que eu me esqueci de referir é: façam infográficos que tenham uma mais-valia. Já existem milhares de infográficos na internet. Se formos ver aqui, por exemplo, ao Pinterest e fizermos uma pesquisa simples por infográfico, no caso em inglês, se quiserem escrever em português também funciona. Existem aqui uma imensidão de infográficos, vocês veem os temas. Por exemplo, vamos aqui ver de social media, já existem imensos. Portanto, façam infográficos que sejam relevantes, que tragam algo de novo. Se quiserem adaptar um infográfico à vossa empresa, ao vosso trabalho em termos pessoais, para depois apresentarem, coloquem sempre o vosso cunho pessoal, tornem-no relevante, ok? Não façam mais não copiem informação. Procurem informação nova, muitas vezes existem muitos, mas a informação está desatualizada. Há sempre alguma coisa a acrescentar. Portanto, procurem sempre informação nova para acrescentarem, ok? Então, vamos lá às tools. Vários tools. Como tem aqui, por exemplo, tem o What About Me. Normalmente, e algumas destas tools servem muito para construir currículos também, servem muito para passar algum tipo de informação, ok? Tem o What About Me. Vemos aqui um exemplo, tem visualize.me e este sim é específico para a construção de currículos, ok? Se quiserem fazer um currículo mais criativo, utilizem esta plataforma, é bastante interessante e conseguem passar muitos dados. Tem o Pictochart, e o Pictochart eu não vou falar muito porque a seguir vamos exemplificar um bocadinho como é que funciona esta plataforma. Tem o Ease.li, e o Ease.li permite-vos a criação de um infográfico completo, bastante atrativo. É uma plataforma bastante fácil, o próprio nome indica isso, Ease. Portanto, é bastante fácil. O Visual.li também é uma plataforma bastante fácil para customizar infográficos, tem vários templates que vocês podem usar. Esta plataforma está mais vocacionada para infográficos que tenham muitos grafismos, muito gráfico, muitos números, bastante interessante. A Infrog.am também está muito ligada à parte de grafismo, muito gráficos de bola, gráficos de barras, alguns ícones bastante interessantes para usar com esta plataforma. Tem a MoneyHeist, e a MoneyHeist é muito relacionada com research, é uma plataforma que foi criada pela IBM, portanto é muito relacionada com research. Tem o Vengas. O Vengas é muito de história, vive muito das histórias, bastante interessante também. Tem o iCharts, e o iCharts, como o próprio nome indica, vive muito de charts e de gráficos, também muito da data e muito de dados, portanto é bastante interessante, tem alguns templates e alguns exemplos bastante interessantes.
tem o DPT, e o DPT é muito relacionado com timelines, assim como o timeline GS, são muito relacionados com timelines, bastante interessantes. O Stat Silk tem muito a ver com dados do mundo, interessante para procurarem alguns dados, tem muitos templates também já para feitos. O InPhoto Free vai um bocadinho de encontro à tipologia de foto que eu vos passei há bocadinho. Photostats exatamente da mesma forma, também muito relacionado com as fotos. Depois tem aqui mais algumas tools que podem eventualmente divagar e andar por aqui a pesquisar. E então, como eu vos tinha falado, eu vou-vos mostrar como é que funciona um bocadinho mais a fundo uma plataforma que eu acho bastante interessante, que é o PictoChart. Então, vamos lá, PictoChart.com. E então, PictoChart.com tem aqui em cima o login e o sign up. No meu caso, como já tenho o login criado, vou aqui só ao login. Então, o PictoChart permite-vos então fazer infográficos, ok? Permite-vos realizar reports, eventualmente se tiverem algum report para apresentar a algum cliente, etc. É bastante interessante. E eu pessoalmente gosto de apresentar reports de social media através desta ferramenta. Podem criar banners, caso seja esse o vosso interesse, ou podem então até criar apresentações bastante interessantes, muito PowerPoint, ok, mas de uma forma mais visual, bastante atrativa. Então, o PictoChart tem uma coisa bastante interessante, que é os templates já pré-feitos, digamos assim, que vocês podem usar. Podemos pesquisar aqui, por exemplo, um template Music, e ele vai-vos apresentar aqui um template Pro, ok, de Music, em que vocês podem usar como Pros, ou então podem comprar uma conta Pro, ou então podem tentar recriar este tipo de template. Então, vamos pesquisar aqui, por exemplo, Social Media. Em social media aparece aqui vários pros, ok, também, que vocês podem usar e podem tentar recriar. O que é que eu vou fazer? Vamos criar aqui um template de raiz. Vocês vão aqui, tem logo aqui em baixo Create Your Template, ou Your Home. Clicamos no Create e ele vai-nos aparecer uma página completamente em branco. O que é, sem dúvida, importante quando nós temos que construir um infográfico? Então, há alguns pontos que nós temos que ter bastante cuidado. Um deles é as cores que usamos, ok? Convém que as cores que nós usamos sejam cores simples, que não sejam cores que firam de alguma forma a visualização das pessoas, ok? Então convém nós construirmos aqui uma paleta de cores relativamente interessante para as pessoas, ok? Então vamos aqui a background, podemos escolher um background já pré-definido, ok? Ou podemos até escolher uma cor sólida. No meu caso eu vou escolher aqui um background já pré-definido e vamos transportar aqui este background para o PictoChart. Então, vamos aqui escolher este. Ok, aqui um azul. Ou seja, como nós estamos a ver aqui, este azul fica relativamente mal com esta cor cinzenta por cima quando estamos aqui com o texto, ok? Então, vamos aqui alterar. Convém alterar sempre a cor do texto. Por exemplo, se temos um azul, vamos pôr uma cor contrastante com este azul. Vamos clicar e vamos criar aqui um branco. Então, vamos criar um infográfico sobre o quê? Vamos criar, por exemplo, um infográfico sobre temperatura dos vinhos. Bem, sobre a temperatura dos vinhos. Podemos criar aqui uma coisa mais atrativa. Assim, aqui um título bem grande, aqui em cima. Outra das coisas que eu chamo a atenção é
tenha sempre atenção para com o tipo de letra que usa, ok? No meu caso estou a usar o Gothic, que é um tipo de letra mais geométrico, peço desculpa, mais geométrico, mas por exemplo quando usamos coisas mais desenhadas, ok, por vezes pode não ser atrativo para as pessoas que nós queremos atingir. Portanto, temos também de ter um bocadinho de atenção ao tipo de pessoas que nós queremos atingir. No meu caso, e como eu estou a falar em temperatura dos vinhos, eu vou querer usar uma coisa mais linear, ou seja, vamos usar uma coisa mais simples. E então, o que é que eu vou fazer aqui também, já agora, já que estamos a falar da temperatura dos vinhos, vamos usar aqui várias tools. Podemos usar aqui um chart, ok? Em que vamos construir aqui então o nosso chart, em que nós dizemos que, por exemplo, vinho branco, vinho branco. Se for verde, deve ser bebido a uma temperatura de 6 graus, ok? O vinho maduro deve ser bebido a uma temperatura de 10, ok? E o vinho branco, mas champanhe, ok? Deve ser bebido a uma temperatura de 4 graus. Isto, atenção, são tudo dados de exemplo. Ok, vamos aqui então escolher o tipo de gráfico que nós queremos. Podemos escolher aqui um triangular de barras. Okay. Aqui de barras. Em que vamos ter a temperatura, vamos ter a temperatura que vai aparecer. Ok? Então, vamos lá inserir aqui o nosso gráfico. Como estão a ver, as cores não são propriamente as melhores para este gráfico, então vamos aqui só alterar as cores para também percebermos um bocadinho. Opa, aqui talvez também não sejam os melhores, mas só a título de exemplo, aqui fica, por exemplo, a cor de champanhe não é a melhor, mas aqui fica um exemplo. Isto é um exemplo do que podem criar. Podem, por exemplo, colocar um mapa e em que dizemos, por exemplo, que aqui está o mapa dos Estados Unidos, vamos aqui escolher um mapa, por exemplo, da Europa e nós queremos aqui mais propriamente Portugal. Ok, o que é que vocês fariam? Poderiam alterar aqui estes dados todos, ok, e construir um mapa de Portugal, ou então, podia ser mais fácil, vocês podem sempre fazer o upload de imagens para o vosso grafismo, ok? Portanto, muitas vezes até é mais fácil procurarmos uma imagem aqui, por exemplo, vamos aqui procurar rapidamente, vinho branco, certeza que aparece alguma coisa. Vamos aqui a imagens. Ok, tem aqui um mapa de Portugal bastante engraçado. Vamos guardar.
Ok, então vamos aqui fazer o upload do mapa. Rapidamente. Mapa de vídeos. Ok, ele vai fazer o upload. Nós aquilo que temos que fazer só e apenas é transportar o mapa para aqui. Logicamente vocês depois podem alterar a imagem como quiserem ou podem apenas mantê-la da forma como ela está. Outra das coisas interessantes é que vocês podem adicionar shapes, podem adicionar linhas, podem adicionar aquilo que quiserem a estes infográficos. Podem adicionar ícones, conforme quiserem, aquilo que vocês quiserem, vocês podem adicionar. Esta plataforma é uma plataforma bastante acessível, bastante intuitiva também, que me parece bastante intuitiva. Uma das coisas engraçadas que tem aqui, por exemplo, nós podemos adicionar aqui uma frame ao mapa que nós colocamos ali, visto que ela até é assim então ok, este é o nosso mapa já com uma frame, por exemplo, em que nós vemos e o mapa já tem aqui a frame. Ok, isto é uma plataforma bastante intuitiva. Vocês convém fazendo o save, ok? Depois no final, quando tiverem o infográfico todo construído, atenção que isto é um mero exemplo, eu nem sequer estava aqui com grandes cuidados a fazer isto, mas quando tiverem o infográfico todo construído, basta-vos fazer o download. Ok? Fazem um download em imagem ou em PDF. PDF no caso é para pros, portanto, vamos fazer a imagem. Podem fazer no tamanho original ou podem fazer no tamanho um bocadinho superior, conforme vocês entenderem, ok? Depois basta só fazer o download, ou faz o download e temos o nosso infográfico construído. Outra das plataformas que é bastante interessante para vocês fazerem infográficos é o Canva. Basta irem a canva.com, criarem uma conta, no meu caso já entra diretamente, e o que é que acontece? Os infográficos, no caso do Canva, têm que ser feitos mesmo de raiz, eu não tenho templates para infográficos. O que é que eu vos aconselho? O tamanho regular para este tipo, para o infográfico, normalmente é de 700, vamos colocar aqui 3000. Okay? Pode ser menos, como é lógico, se vocês tiverem muita informação, coloquem 3000, se tiverem pouca informação, coloquem 2000, coloquem 1000, conforme vocês entenderem. E vamos fazer o design. E eu abro aqui uma pasta nova. Ok? Temos aqui, então, mais uma vez, podemos escolher os backgrounds, podemos escolher o texto, podemos fazer o upload de vários tipos, ok? Basta vocês escolherem e começarem a construir. Okay? Alguma dúvida que tenham, estejam à vontade, contactem. Os meus contactos vão aparecer no final deste vídeo. Contactem que eu ajudo-vos a fazer o que quiserem. Mais uma vez eu lembro-vos, construam sempre coisas que valham a pena, ok? Há muitos infográficos na internet, construam coisas que valham a pena, coisas que tragam algo novo ao que vocês querem, ok? Utilizem a plataforma Pinterest para pesquisarem os vossos infográficos, provavelmente já existe alguma coisa, procurem e adicionem sempre algo novo, algo que seja diferenciador para que eles também sobressaiam no meio de tanta informação. Okay? Mais uma vez obrigado e espero que tenha sido uma ajuda útil para vocês.